Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Conectar, esse podcast que surgiu da ideia da gente se conectar com os convidados também e falar de empreendedorismo, falar de todo esse universo e, claro, de marketing digital também, porque é o que a agência faz. Então, para quem não me conhece ainda, mesmo depois de tantos episódios no ar, a gente tá no ar desde fevereiro. Prazer, meu nome é Tamara, sou dona da Guercio Marketing, uma agência de marketing digital focada na criação de conteúdo, site, identidade visual, tráfego pago, tudo isso para a área da saúde e do bem-estar. Então seja muito bem-vindo, pega a sua pipoquinha aí, a gente vai bater um papo de 30 minutos hoje, muito especial. Então se você é da área da saúde, hoje o episódio está muito especial, é a primeira pessoa que a gente traz dessa área aqui. Então vai ser um episódio muito especial, onde a gente vai falar sobre nutrição, a gente vai falar de genética, a gente vai falar de marketing, de produção de conteúdo na internet, a gente vai falar de tudo um pouco, porque essa pessoa que tá aqui, gente, eu conheci ela num grupo de empreendedores, então você pode perceber que tudo se conecta, né? Porque a gente tá falando de empreendedorismo e eu conheci ela num grupo de empreendedores também. E aí, sabe quando o santo bateu? O santo bateu, gente. Desde então, a gente fica se falando ali, e a gente fez uma reunião, e etc. E quando eu tive a ideia de trazer alguém da saúde, na hora me veio ela na cabeça. Então, seja muito bem-vinda, Mariane. Obrigada, Tamara. Obrigada pelo convite, foi assim, providencial. Eu gosto de falar, então você pegou a pessoa certa. Não, e a gente precisa disso, porque eu queria muito trazer alguém da área da saúde. Sim. E você tem uma área muito específica, assim. Muito diferenciada. Diferenciada. Então, eu quero, muito. Antes da gente começar, eu quero que você explique um pouquinho da sua área, até pra quem tá vendo a gente já se identificar com você e entender qual que é o caminho que a gente vai seguir daqui pra frente nesse bate-papo. Assim, resumidamente, eu sou nutricionista clínica funcional e integralista também, mas antes, quer dizer, depois de dar logo ali depois de ser nutricionista, eu sou nutrigeneticista, eu trabalho com interpretação de exames genéticos. Sendo Isso eles, eu acho sensacional. É maravilhoso, gente. É um divisor de águas, sem dúvida alguma. Porque as pessoas, quando ouvem genética, elas não têm ideia do que é a imensidão. Sim, do que dá para extrair daquilo, né? Exatamente. De quanto dá para trabalhar de forma preventiva, mas preventiva de fato. Porque diferente do exame bioquímico, que você faz o exame bioquímico, quando você recebe os seus resultados, a questão, o problema já está lá instaurado. Enquanto que no exame de metabolômica, por exemplo, que avalia os nutrientes que nós ingerimos via dietética, via comida ou via suplementação, esses metabólitos que a gente chama ainda estão dentro da célula. Ou seja, você consegue prevenir uma doença futura. Então, você consegue fazer toda a nutrição da pessoa antes de vir a ter o problema. É uma foto atual. Diferente também do nutrigenético, exame nutrigenético, onde você vai avaliar o seu DNA, que é único. Você faz o exame uma vez só na vida, o nutrigenético, uma vez na vida, você já vai se descobrir. Ele não muda. O ser único, não. Não muda, né? Genética não muda. Não muda. O que pode ser feito, e aí as pessoas perguntam, mas por que eu vou querer saber da minha genética? As pessoas, muitas delas ficam com medo, inclusive, do que elas vão encontrar ali. Eu falo justamente o contrário. É justamente para você ter a possibilidade de modular os seus genes. De que forma? Alimentação, estilo de vida, o ambiente que você vive, mudar o ambiente que você vive. Então, falando do nutrigenético, uma vez você faz, já mudou a tua vida, posso dizer que 70%. O metabolômica, como eu falei, você vai fazer como exame bioquímico, o ideal é que você faça pelo menos uma vez por ano. Então, você vai avaliar o que você está ingerindo, o que está indo da boca para baixo. Entendi. E a microbiota é onde tudo começa. Já falava Hipócrates que a doença começa no intestino. Ou seja, todas as doenças começam no intestino. Então, realmente, a microbiota vai avaliar todas as bactérias, sejam as benéficas e as maléficas, e também com esse exame em mãos, que não é são várias possibilidades de exame. Com esse exame em mãos, você consegue também atuar de forma muito antes de ter um estrago, entre aspas, né? Mas então também é preventivo. Todos eles são preventivos. Os 3 são preventivos. Os 3. E aí, quando você faz esses exames no seu paciente, através disso você cria ali
o plano nutricional, digamos assim, como que funciona? Não à toa esses exames são chamados de exames de precisão. Tá. A área de atuação chama-se nutrição de precisão. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho o resultado desses exames, a minha conduta vai ser personalizada, vai ser única. Então, eu falo até com a boca cheia. Eu vou fazer uma conduta personalizada e única para aquele determinado paciente. Porque hoje em dia, quando a gente vai, tem muitos, né? Não vou também generalizar. Sim. Mas tem muitas nutricionistas, nutrólogos por aí, que fazem. Que pega aquele pronto. Sim. Que aí você fala assim, gente, mas eu não como isso, não dá pra eu ingerir, não quero comer isso, não sei. E assim, é o que tá aqui e só segue. E não só isso, porque hoje em dia, infelizmente, eu até não sou muito a favor disso, qualquer pessoa pode fazer. Em determinados laboratórios, o genético. Qualquer pessoa pode fazer. Lá fora até todos, metabolismo. Aqui também, tá? De microbiota também é possível. Tá. Só que aí a pessoa pega a interpretação do laboratório e ela olha aquilo, primeiro começa a ver os polimorfismos deles. O que é um polimorfismo? Polimorfismo é quando você tem uma mutação acima de 1%, ou seja, mais frequente na população. Então não é uma mutação é abaixo de 1%. Então quando você pega um exame como esse e um consumidor final, olha, vê aqueles polimorfismos, vê a conduta que o laboratório deu, que é muito, muito simplista. Tá. Ele fala, o que eu faço com isso? Né? Exatamente. Ele fala, o que eu vou fazer com isso? É aí que a gente entra para apaziguar o coração de todo mundo. E é legal você falar isso, porque isso entra muito, eu acho que com um propósito, né? Exato. Porque você tá ali, não somente para passar um plano nutricional, não para só falar assim, ó, tá aqui, segue aí, pronto. Não, tem um propósito por trás. Você vai muito além do que só colocar uma dieta ali, né? Exato. E é legal até explicar um pouquinho como é que funciona essa dinâmica. Quando eu falo, porque eu não atendo só pacientes que fazem, que querem ou fazer que já isso. Trazem exame genético. Eu atendo qualquer tipo de Sim. Aliás, o acompanhamento nutricional, ele é, assim, vamos dizer que a maior parte dos meus pacientes vem só para acompanhar realmente a questão, normal. A questão da dieta, conhece. De acompanhar também para hipertrofia, para ganho de massa muscular, etc, etc. Claro, sempre vem agregado, nós todos, seres humanos, temos algumas questões. Sim. Sempre vem agregado a outras questões. Mas a consulta em si, eu sempre começo com um questionário de rastreamento metabólico, eu falei na apresentação, que eu sou uma nutricionista funcional, onde esse questionário é mais ou menos parecido com um questionário de sinais e sintomas. Tá. A partir desse questionário e da anamnese, antes da consulta eu vou avaliar os dois, debulhar, assim, detalhadamente. Na consulta, uma consulta normal, sem exame genético, ela dura pelo menos 2 horas. Meu Deus. Tá? Para a primeira consulta, 2 horas. Uhum. Após essa consulta, eu vou ainda dar a devolutiva para essa pessoa, né? Assim, quando eu passar a devolutiva para essa pessoa, o que é devolutiva? É a conduta que eu fiz para aquele determinado indivíduo. Eu vou passar sempre, não adianta, eu sou a louca dos fitoterápicos, eu também tenho especialização em fitoterapia, planta comigo é tudo. Eu adoro também. Maravilhoso. Então eu vou passar fitoterápicos, suplementação e a conduta nutricional, a dieta em si. Então, após eu passar, eu coloco tudo salvo num drive, eu passo para o paciente e falo, olha, daqui 1 dia, 2 dias, você tem como conversar? A gente se fala via vídeo, para eu explicar detalhadamente tudo aquilo, que quando você vai no médico, ele fala, você toma isso e vai embora. Isso, A maioria, né? Você não sabe vou generalizar, mas muita gente. A maioria. E não sabe nem para que tá tomando. No caso dos médicos, ainda é remédio. No meu caso, não, né? É uma coisa mais holística. É bem mais holístico, né? O tratamento. Mas eu explico, na devolutiva mesmo, eu coloco suplemento tal, é para tal coisa. Até a posologia, ou seja, como que aquela pessoa vai tomar aquele determinado suplemento, aquele determinado fitoterápico, que existe interação com medicamentos que a pessoa já toma. Então eu faço uma tabela. Então assim, é muito amor, detalhado. É amor, assim. É trazer pra mim, sabe? Abraçar, vem. Aí depois ainda tem que acompanhar, né, a pessoa. Você tem que ver se a pessoa também se adequa ao que você tá passando. E se ela tá aderindo também. Não adianta eu
jogar um monte de coisa pra ela e ela não fazer nada. Não fazer nada. Concordo. Aí depois que ela fala pra mim, olha, comecei, já tô em dia, né, com os suplementos, com a conduta nutricional. Aí eu marco depois de 2 semanas o retorno. Um retorno. Tá. Entendi. E aí nesse retorno eu vou saber, e aí, como é que você tá? Ai, gostei de tal coisa, não acostumei com tal, então vamos lá. Então aí a gente vai fazendo as adaptações. As modificações que são Exatamente. pertinentes. E eu te conheci num grupo de empreendedores. Sim. Como que é pra você tão específico a sua área, assim? E é uma coisa que, claro, quem tá dentro da área sabe da importância e essas coisas, mas Sim. leigos que pesquisam, às vezes, uma nutricionista, não vai falar, eu vou pra ver, vou pesquisar mais a fundo, etc. Como que é pra você fazer essa comunicação com essa galera? Porque eu te conheci no grupo de empreendedores, e eu lembro que a gente conversou e a gente falou, o nosso objetivo aqui, até o meu também era fazer contatos, pra ver se a gente conseguia expandir ali. Mas como que é pra você chegar até esse público final? Acredito que seja mais complicado, né? Aí a entrada é técnica, né? Eu tenho que trazer para os meus posts, por exemplo, para as redes sociais, o meu embasamento. E até na sua fala com outros pacientes também, né? Mas eu também não posso ser muito técnica, você entende? Eu tenho que ser técnica, mas não posso ser muito técnica, senão eu não vou atingir o público final. Sim. Eu não quero só atingir, na verdade, assim, eu consumo muito conteúdos de médicos, de outros nutricionistas, mas eu também quero aprender de outras formas de me comunicar também. Então, a questão das minhas postagens mesmo. Eu lembro que no início eu era muito técnica, era demais, assim. E aí o retorno já não estava sendo do jeito que eu esperava. Tá. E aí quando eu comecei a falar, não, gente, não adianta, eu acho que para eu entrar realmente na vida das pessoas, eu tenho que estar me comunicando. E no dia a dia da pessoa, exatamente, né? Você tem que atingir o dia a dia da pessoa. Exatamente. Aonde que ela tá com Quais são as suas aflições? Exatamente. Pra ela procurar uma nutricionista como você. Exatamente. E não necessariamente só para exame genético. O exame genético é uma consequência. Antes de mais nada, eu não vou com foco no paciente para fazer o exame genético comigo. Você vai com foco de ajudá-lo da maneira... Exatamente. E aí vem a consequência. Depois de, sei lá, 2, 3, 4 meses, aí eu falei, agora você está preparada? Vamos fazer um exame? Sabe, a coisa flui de forma orgânica. Né? É uma construção de relacionamento. Exato. É uma coisa orgânica mesmo. Mas mas isso é muito bom, sabia, Mari? Porque a gente trabalha na agência muito com a área da saúde e do bem-estar. Então, quando a gente produz os conteúdos, a gente sempre tenta aproximar o público final daquele nosso médico, cirurgião e etc. Mas eu vendo como paciente, aí falando do outro lado, eu preciso me conectar com você de alguma forma. E eu acho que eu só me conecto com você quando eu sinto confiança, quando você já tá no meu dia a dia. Seja nas redes sociais, assim, não sou sua paciente ainda. Ali eu consigo me conectar. Mas quando eu já tô com você, já sou sua paciente, você vai criando aquela confiança de, putz, aconteceu isso. Mari, deixa eu te perguntar aqui. Eu acho que essa relação paciente-médico é muito importante acontecer. É essencial. Inclusive, eu abro, a possibilidade das pessoas se comunicarem comigo via WhatsApp. Eu tenho um link na minha bio para tirar dúvidas. Sem a intenção de que elas se tornem pacientes. Mas muitos acabam se tornando. Mas é isso, é a liberdade que você dá, né, pra... Gente, pergunta, tô aqui... O que é nutrigenética? Muitos perguntam, né? O que é? Como é que funciona? Eu vi que você colocou... Porque meus posts, você começa a entender realmente, né? O direcionamento que você vai dando, né? Exatamente. Então, hoje, meus posts, quando eu tento sempre... Quando eu trago algum assunto, primeiro eu observo nas redes sociais quais são os assuntos que estão em alta, as trends do momento, falando da minha área. Sim. Então eu acabo trazendo esses assuntos. Se eu não sei, eu vou pesquisar. Sim. Sempre estudar até morrer, né? E você estuda muito, né? Muito. Não é por nada não, mas realmente o meu investimento hoje maior é em estudos. Mas eu acho que precisa, né? Precisa. E aí muda muita coisa, né? Sim, e as pessoas acabam tendo confiança naquilo que eu tô... Sabe, que certeza. tem embasamento. Eu não tô falando só... Fontes da sua cabeça. Exatamente. Ou porque eu fui lá na ChatGPT e falei, não. Sabe, então eu trago realmente esses assuntos e junto desses assuntos eu acabo colocando ali alguns genes
relacionados, entendeu? Por exemplo, da menopausa, ou então da obesidade. Meio subliminar, né? Eu acabo colocando os genes e o que ele significa e qual nutriente está relacionado a ele. Isso é a melhor forma de você se comunicar. Aí a pessoa já entende. E tá na vida dela. Exatamente. Né? Você tá falando de obesidade, você tá falando, às vezes, de uma gravidez. Você tá se inserindo, né, no momento de vida dessa pessoa. Então, você consegue atingir... Fato, assim, é uma coisa que, como eu falei, é orgânico mesmo, flui uma coisa puxando a outra. Né? É o que você falou, assim, a neurogenética que você fala bastante, você aborda, no seu meio, as pessoas já sabem, né? E até muitos não sabem, por exemplo, mas muita gente já sabe. Então, como que você vai passar esse assunto denso? Para o consumidor final. Para o consumidor final. O melhor jeito é você ser simples. Exato. E indo nessa proximidade, colocando, porque eu percebo muito, assim, que quando a gente cria um conteúdo para essa área da saúde, são assuntos densos. Querendo ou não, você tá mexendo no corpo da pessoa, mas no psicológico da pessoa. E eu acho que você tem muito isso, né? Sem dúvida. Corpo, mente, emoção, espiritualidade e ambiente. Não, você deve pegar cada história de depressão por conta disso, né? Muitas. Você tem que tratar não somente do corpo da pessoa, mas você acaba sendo um suporte emocional pra pessoa. Tanto é que eu tô fazendo uma pós de neurociência. Olá! Gente, a gente adora neuros aqui. Eu faço de neuromarketing também, porque eu sou fissurada em mentes, assim. Tudo começa na mente, assim, tudo começa assim. A mente, ela acaba ou te curando ou te adoecendo. Sim, com certeza. Então, eu falo do intestino, mas já é uma coisa física, já tá ali. Mas lembra aquele eixo intestino-cérebro? Sim. É real. É real mesmo, assim. E fora outro, eu trato gente com TEA, com TDAH, com depressão, com TAG, com todas as questões possíveis. Como eu falo, quando a pessoa vem pra mim, às vezes ela vem, eu quero só emagrecer, né? Ou então quero ganhar massa muscular. Né? Mas aí quando você vai fazer a anamnese da pessoa, vai fazer o questionário metabólico da pessoa, não é só isso. Para você chegar nisso, tem outras questões a serem processo, cuidadas. Exatamente. E é uma escadinha, né? Quando eu tava no meu processo de emagrecimento, a nutricionista que eu passei, ela falou, Tamara, você não vai chegar no peso que você quer em um mês. De jeito nenhum. É um processo, você tem que mudar o seu estilo de vida, porque o meu estilo de vida não condizia com o corpo que eu queria ter. Ela falou, Tamara, você não vai ter, porque só alimentação é muita porcentagem, com toda certeza. Tudo. Mas você tem que mudar a sua cabeça, porque senão você não vai conseguir fazer. Você tem que mudar o exercício físico, porque senão você não vai conseguir. Então, é todo, né? Vocês, nutrólogas, você tem que cuidar de tudo, né? Não Sem somente dúvida. E ser consistente, porque não adianta nada perder os quilos que você quer em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Depois voltar tudo. Que é pior, existe, isso é fato também. Então Efeito é mudar reverso, aqui. Né? Exatamente, e é mudar aqui isso de fato. Claro que às vezes a pessoa perde os quilos que ela quer e depois acaba ganhando pão, mas aí ela mantém aquilo que é dela. E outro, o nosso corpo, um artigo científico bem recente, comprovou que o nosso corpo tem memória. Olha que coisa. Tipo, memória muscular, né? Que tanto se fala da memória muscular. E a memória de obesidade da gordura. Meu Deus. A memória da gordura. Ou seja, o corpo se acostumou tanto com aquele corpo de antigamente que ele quer fazer você ingerir. Voltar a ter. Voltar a ter. Você vê que coisa maluca. E a coisa não é física mesmo. Então vai muito além. Então por isso que uma nutricionista, ela não pode ser só uma nutricionista. Sim, ela tem que ser tudo, né? Tem que ser um pacote de coisas. Um pacote de coisas para chegar no objetivo final. E com muita calma, com muita parcimônia, sabe? E essa coisa das duas mãos mesmo. Sim. Eu faço a minha parte, o paciente faz a parte dele, existe essa troca constante. E vocês vão se alinhando para buscar o É que assim, né, a gente como paciente, aí falando muito do lado paciente, a gente sabe que vocês querem o nosso melhor. Mas é lindo o teu resultado, é lindo. Pra vocês é maravilhoso, lindo. só que a gente fica naquela, aquele conflito interno, sabe? Exato. Que tem que lidar, assim. Exato, às vezes esmurece um pouco, sabe? Ela fala, agora... Aí depois volta de novo. Mas é que tá, o nutricionista tem que estar do lado ali. Vamos embora, vamos continuar. E não é pela questão financeira, não, é justamente porque pra gente, o nosso marketing
é o paciente, sucesso. é o sucesso do paciente. Ai, você falou tudo, Mari. Eu É falo pra isso. todo mundo, o meu melhor marketing é os meus clientes terem sucesso. Então, se eu Exato. consigo mostrar ali que o Instagram tá dando certo, que o site tá impecável, pô, a identidade visual tá conseguindo fazer um monte de coisa, o tráfego pago tá gerando leads. Isso pra mim é o meu sucesso. Quer dizer, eu preciso Exatamente. trabalhar pro sucesso do meu cliente. Você é a mesma coisa. Exatamente, sempre assim. E eu falo, eu não sei se falar rapidamente assim, né, do meu passado, mas eu vim da área de marketing. Eu trabalhei durante, a transição foi bem radical, assim, do marketing. Foi mesmo? Foi, né? Eu abri uma empresa de comidas, de congelados nutricionais, plant-based, nutricionais não, super funcionais plant-based, e daí nasceu minha vontade de fazer nutrição. E dentro da nutrição, no primeiro ano de faculdade, eu conheci a nutrigenética, aí mergulhei de cabeça. Mas o marketing já vem, sabe, independente da área que você esteja. O que você quer? É o seu consumidor feliz. Sim. Basicamente é isso. É isso. No meu caso, é o paciente feliz. Mas não muda, sabe? É estar junto mesmo ali. Sabe? Estar do lado. Sim. Sabe? Ser um amigo. Sim, exatamente. Um Nossa, amigo. a gente tem histórias reversas, porque eu queria ser médica, eu queria ser neuro. E aí, quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu falei assim, nossa, eu acho que eu não vou ser neuro, porque eu vi as pessoas que iam fazer medicina estudando muito. Aí eu falei, gente, eu acho que eu tô meio atrasadinha ali. Aí eu falei, não, vou fazer. Aí eu fui fazer comunicação e etc. Migrei pro marketing. Quando eu migrei pro marketing e comecei a atender a minha primeira paciente, minha primeira cliente de saúde, ela era psicóloga. Aí eu falei, tá aí, eu posso trabalhar com saúde, só que fazendo marketing, entendeu? Tudo. Aí eu juntei o que eu faço hoje, que eu amo, só que no nicho que eu queria muito trabalhar. E não à toa nos encontramos nesse caminho, né? Pois é. Porque tem muito ainda que falar. Tem muito que conversar. O assunto é gigantesco. É muito extenso. É muita coisa. Tanto na sua área quanto na minha. E assim, o que eu falo pra todo mundo é, as áreas hoje em dia, elas têm que se interligar muito. Se conversam, sim. A gente tava falando aqui até agora que você tem que dar uma de psicóloga às vezes. Todo tempo. Você tem que falar que ele tem que fazer exercício, então você, né, personal, vai lá fazer exercício. Exato. Ao mesmo tempo você tem que ser nutricionista, que é o que você, né, é formada. Empreendedora, que você tem que batalhar ali pra conseguir fazer o seu. Eu sou sozinha, eu sou meu produto, eu não tenho uma empresa. Exato. A minha você tem que ser jurídico, você tem que ser financeiro, tudo. A minha empresa E você tem que ser o marketing, quer dizer. Exatamente. É o eu empresa, né? Exatamente, eu empresa, exatamente. Qual é o nome da empresa? Mariana Stelato. E como foi você migrar, assim, e hoje ser uma empresa? Migrar lá de trás ou migrar da empresa de comidas pra cá? Lá de trás pra cá, assim, como que é? Assim, sempre fui uma pessoa louca por saúde, assim, saúde, mas não essa saúde maluca de emagrecer, não, saúde mesmo, de perceber aquilo que eu tava comendo, que eu tava ingerindo, desde sempre. Só que aí, imagina, nós somos jovens, né, nem sempre sabemos ainda o que faremos da vida, acaba que a gente tem que optar. Sim. Optei, porque meu pai era diretor de marketing de grandes agências, então ele trouxe essa grande bagagem. influência também. E aí eu fiz a faculdade, terminei e não atuei. Fui dar aula de inglês, pra você ter uma ideia. Olha que loucura. Nada a ver. Fui professora durante anos, de escola, professora particular, e eu morava no Rio na época. Aí quando eu vim para São Paulo, eu continuei com a minha carreira de professora, porque eu sempre adorei ensinar. Aí que tá, eu gosto de aprender, mas eu gosto de passar para as pessoas. Não fica estancado em mim, porque é aquele ditado, clichê, mas é fato. Você tem que compartilhar. Sim. Informação boa tem que ser compartilhada. Tem que ser compartilhado. Eu adoro. Você pode ver como eu gosto de falar, né? Então, professora realmente... E você tem e-book também. Vai lançar agora. Exato. Que é isso, é compartilhar a informação. Não deixar comigo. E aí, nesse processo, eu acabei, de professora, indo para a área de relações públicas. Olha isso. Me tornei relações públicas de um banco de investimento, que eu também... Não me pergunte como eu parei lá. Não me pergunte. Só que, de repente, eu me vi viajando pelo mundo, visitando o banco de investimento, até que um banco me convidou, de fato, para trabalhar na área de marketing, na área de eventos. Que legal. E aí, fiquei lá num banco eu fiquei 7 anos, no outro eu fiquei 8 anos. Só que como eu cuidava dos eventos, o que tinha nos eventos? Alimentação. Então eu comecei a mudar os cardápios ali. E você começou a se apaixonar por aquilo. Exatamente.
Aí um dia, depois de muito estresse, todos sabem o que é trabalhar no mercado financeiro. Gente. Falei, chega, vou me empreender. Abri essa empresa de congelados veganos, né? Funcionais e de plant-based, né? Funcionais, mas assim, bem caseiro mesmo, sabe? Marmitinhas caseiras mesmo. Aí, a partir dali, falei, não. Eu comecei a fazer a tabela nutricional, comecei a terceirizar com uma nutricionista, eu falei, não, deixa, agora eu vou começar a fazer. Aí, quando eu comecei a fazer, aí eu vi, sabe, a profundidade do que era e do quanto impactava as pessoas que estavam consumindo a minha comida. Muito. Aí eu falei, vou fazer faculdade. E fui. E aqui está até hoje. E aí, a partir de um artigo científico que uma professora trouxe em aula, eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí comecei a procurar curso de extensão, aí, como eu já tinha outras faculdades, durante a faculdade eu consegui entrar numa pós de nutrição, a primeira pós de nutrição de precisão, consegui entrar, e quando eu terminei a faculdade, eu terminei essa pós junto. Então, hoje eu tenho o título de nutrigeneticista. Que legal, nossa, realmente assim, você foi de A a Z. Totalmente. Por isso que eu falo, todo mundo consegue. De A a Z. É possível. Todo mundo consegue, com certeza. É possível, dependendo da idade, dependente da carga. É Gente, possível. É complicado. Sim, Você, assim, requer muito mentalmente, fisicamente, tudo, mas vale a pena, né, no final. E é para o final da vida agora, né? Sim. Agora sim, não que eu não tenha me achado, para tudo serve de bagagem, tudo serve, com certeza. Tudo. Até que a gente acaba trazendo pro que nós fazemos hoje. Sim. Nossa, Concorda? eu postei um vídeo esses dias falando disso, como as experiências passadas, boas e ruins, nos moldam Pra gente, nós somos hoje. Pra gente conseguir tocar a nossa empresa. Exatamente. Falei disso esses dias. E é bem por aí. E as pessoas que estão te consumindo nas redes sociais se identificarem com você. Entendeu? Não fazer essa distância. Pô, mas ela é nutrigeneticista. Pô, mas ela tem pós. Então, mas você é uma pessoa. Exato, né? Humana, sabe? Humana, assim, exato. É isso. Ter essa ligação próxima mesmo. Sim. E pra gente finalizar, sim, eu queria que você desse uma dica pra quem tem ali trabalha num setor muito específico igual o seu, pra não errar, sabe assim, pra conseguir se comunicar melhor. O jeito que você falou aqui mesmo, acho que você já falou e já respondeu isso, na verdade. Mas pra simplificar numa frase. Num parágrafo. Simplista, seja simples. Comece... Muitas vezes, quando nas minhas primeiras postagens, eu ficava com medo de falar, meu Deus, será que eu vou passar essa segurança, esse embasamento que eu tenho? Por isso que eu falei que eu comecei muito técnica. Uhum. E aí eu vi que estava, ao invés de aproximar, eu estava afastando. Então, seja simplista. E se você não sabe sobre determinado assunto, não tem problema. Tá tudo se bem. debruça, aprende e como eu falei, de uma trend, de um assunto que está super em alta, né, em voga. Você não sabe muito bem? Estuda. Sim. Acabou. Você vai fazer. Faz ali. Exatamente. Você pode ter certeza que você vai passar aquilo que você estava querendo passar para as pessoas. Sim. Entende? Seja verdadeira, né? Verdadeiro. É tudo. Seja verdadeiro. Seja você mesmo. Você, de fato. Porque eu acho que E as coisas, como eu falei, vão se escalando, elas vão se tornando orgânicas mesmo. Uma coisa vai puxando a outra, e nisso você vai trazendo pacientes, e nisso você vai fazendo outras coisas, como eu te falei, que a minha intenção é eu me mostrar mais ainda, me mostrar em palestras, me mostrar, Sim. sabe? E é uma escadinha, ensinando. Né? Você vai construindo isso aos poucos. Mas tem que começar de algum lugar. Sim, né? Começa clínica. No meu caso, eu comecei clinicando. Tem pessoas que já começam dando aula, por exemplo. Sim. Não, comecei clinicando. E assim, e a clínica, ela é a grande escola. E cada um tem o seu caminho também, né? Exatamente. Você concorda? Exatamente. Com a clínica, você aprendeu coisas que você vai falar ali na palestra. Exato. E vice-versa. Quem começa na palestra, às vezes traz alguma informação que vai trazer pra clínica. Exatamente. E é muito pessoal. É muito pessoal, mas assim, falando de forma generalizada, seja você, seja verdadeiro, seja simples. É isso. É isso. Basicamente é isso. Mari, muito obrigada. Imagina, Nossa, eu ficaria Tamara, muito tempo falando com você. Muita porque coisa. A sua o seu setor, assim, o seu nicho, ele é tão abrangente, dá pra gente falar tanta coisa, assim. E eu, enfim, adoro a área da saúde, né? Então eu sou muito suspeita pra falar principalmente de coisas ligadas a cérebro, assim, genética. Sou totalmente fissurada com isso. Então, assim, muito obrigada por você ter topado participar. Eu que agradeço, espero vir mais vezes. Com certeza, a segunda temporada tá aí.
Pode e aí me convidar. a gente vem e aí foca mais, a gente faz uma parte 2, assim, Isso. pra gente conseguir falar mais. Então, Perfeito, muito obrigada. eu que agradeço do fundo de do coração. E seguimos, né, nessa batalha. estrada, aí, nessa batalha, é isso aí. Gente, Obrigada. muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Eu vou deixar os contatos da Mari aqui na descrição desse vídeo, lá nas redes sociais também. A gente vai deixar tudo bem certinho pra vocês. Então, quem gostou, compartilha, curte o vídeo, comenta aqui se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida que eu passo pra Mari depois pra ela responder. E até o próximo episódio, semana que vem. Beijo, tchau! Obrigada.